tinha certeza que esse dia chegaria. A verdade prevaleceu. Não importa a situação, a gente sempre toma partido da verdade. Assim, pautamos e somos pautados pela voz das ruas e das redes. Estamos presentes nos momentos de luto e nos momentos de luta, sem deixar de transmitir a esperança. Esse sentimento que, apesar de qualquer análise, teima em tomar conta do coração dos brasileiros e das brasileiras. Daquelas que votam, das que se candidatam e das eleitas. Porque no Brasil da gente, todo mundo merece investimento. Para quem já é da casa, siga em sintonia com a gente. Para quem ainda não é, muito prazer. Fazemos parte da Rede Povo de Comunicação do PT. TV PT. Aqui brilha uma estrela. O novo PAC é o nosso PAC. Chegou o novo PAC, o maior programa de investimentos do país. A partir de agora, você vai ver o novo PAC em ação, gerando emprego, renda e melhorando a vida dos brasileiros em todos os estados. Vamos juntos construir um Brasil com mais dignidade, oportunidades de trabalho, justiça social e sustentabilidade. O novo PAC é o Brasil no rumo certo. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Olá, hoje é sexta-feira, 5 de abril de 2024. A gente começa mais um Jornal PT Brasil com muita informação e luta popular na sua manhã. Hoje a Rosane da Silva, do Ministério das Mulheres, conversa com a gente sobre o relatório de transparência salarial que foi elaborado pelo governo federal. A gente vai falar desses números na edição desta sexta-feira. Décio Lima, presidente do Sebrae, comenta o excelente resultado aí de 60% das vagas de emprego criadas em fevereiro, vieram das micro e pequenas empresas. E o Fernando Brasil, editor do portal de notícias do PT, fala do aumento da concessão de crédito para a compra de bens de consumo para a população brasileira. O número alto foi de 18%. Bom dia para você que acompanha a nossa programação pelo Facebook, pela Rádio PT na web, pelo PT Sat, canal 1313 e aqui também pelo YouTube, nossa TV PT. Bom dia para a Lúcia, bom dia para a Nayane, as nossas intérpretes que apresentam este jornal em língua brasileira de sinais. Eu sou Amanda Guerra e eu falo com você ao vivo do estúdio da Rede Povo de Comunicação do PT. Você que está no YouTube já pode participar ao vivo com a gente aqui pelo chat Democracia, que está aberto aqui para receber a sua mensagem, a sua dúvida, a sua saudação, o seu desabafo. Deixa aqui, vamos conversando ao longo do jornal. Deixa também o seu nome, o nome da sua cidade, para a gente saber de onde você acompanha o nosso programa. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva na TV PT, ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das nossas transmissões. Curta e compartilhe também a edição do Jornal PT Brasil desta sexta-feira com seus contatos. A gente começa chamando aqui o editor do portal de notícias do PT Nacional. Hoje ele volta a tratar da ampliação de crédito para as famílias brasileiras. Bom dia para você, Fernando, tudo bem? Muito bom dia, Amanda, tudo bem por aqui? Um bom dia para a Lúcia, um bom dia para a Nayane, um bom dia para todo mundo da equipe do Jornal PT Brasil e todos os que nos assistem também aqui agora. Então vamos de boa notícia, porque hoje é sexta-feira. Falar de mais um dado que foi divulgado Esse dado é divulgado pela Confederação Nacional do Comércio, que dá conta aí de que o crédito para as compras de bens de consumo para as famílias físicas, ele subiu aí 18%, para as pessoas físicas, subiu 18% no acumulado de 12 meses até fevereiro. Isso significa, Fernando, que a redução dos juros finalmente começou a trazer algum alívio aí para as famílias? Pois é, Amanda, embora a gente torcesse
para que esse alívio aí fosse maior para o consumidor brasileiro, com juros mais baixos desde o ano passado, né? A gente vem cobrando, a gente está numa campanha aqui já há bastante tempo aqui no Jornal PT Brasil, pedindo para que o Banco Central reduza os juros, e aí quando isso finalmente começou a acontecer em agosto do ano passado. E sim, esse aumento do crédito aí que foi detectado pela CNC já reflete, em parte, que essa oferta de crédito e essa ampliação para a compra de bens por pessoas físicas tem sido, sim, beneficiada por essa redução da Selic e já traz um alívio, ainda que não seja um alívio de grande monta, vamos dizer assim, né? Tanto que o mercado projeta que a média de juros que chega para o consumidor no final desse ano, de 2024, deve cair para 46,4%, e esse é o menor patamar desde 2019. Segundo a economista da Tendências Consultoria, que a Isabela Tavares, que foi ouvida pelo Jornal o Globo, o Jornal o Globo foi o jornal que encomendou aí esse levantamento para a CNC. O cenário deve ser melhor em termos de ampliação de crédito a partir do segundo semestre, ou seja, esse cenário deve melhorar ainda mais. Ela diz que a concessão de créditos com recursos livres para pessoas físicas deve crescer 5,7% em dezembro. Em termos comparativos, no acumulado de 12 meses até junho, a alta vai ser um pouquinho menor, de 5,3%, para vocês terem uma noção aí como é que vai ser o comportamento nesse semestre e no segundo semestre. Mas, de qualquer maneira, isso configura, sim, um resultado, um cenário muito promissor de aquecimento da economia, com potencial para que isso se reflita na formação do nosso PIB aí nesse ano de 2024, conforme eu já falei com vocês aqui, mesmo nessa semana aqui no jornal. É um fato que, com uma redução de 3 pontos percentuais que a gente verifica aí na Selic desde agosto do ano passado, né, foram cortes aí de 0,5 ponto percentuais, sobre os quais a gente tem sempre falado aqui também. As taxas bancárias que são cobradas para as pessoas físicas começam a chegar menores lá na ponta, né? Agora, para vocês terem uma noção como funciona o funcionamento da taxa Selic, né? Eles começam a fazer o corte lá em agosto e agora, 6 meses depois, a gente começa a ver o resultado, ainda que tímido, lá na ponta. Então, a taxa média de juros cobrada pelos bancos em operações com pessoas físicas, como eu falei para vocês, vai cair para 46 lá no final do ano, chegou em 52,42% em janeiro, e esse patamar também já tinha sido o mais baixo de 2022, desde junho, de 2022. E a realidade vem corroborando, né, esses aspectos aí positivos da alta de crédito para a pessoa física. A gente falou aqui vários deles, alguns até durante essa semana mesmo, né, vários muito, muito positivos. Aquela pesquisa da CNI, lembra que eu falei aqui, dizendo que 41% dos brasileiros pretendem gastar mais com bens de consumo duráveis nesse ano de 2024, né? 45% deles numa faixa etária mais jovem, aí, até 40 anos de idade. O aumento do consumo das famílias pelo cartão de crédito também subiu, já comentei com isso aqui no início do mês passado, ali meados do mês passado, a partir do quarto semestre do ano passado, e ao mesmo tempo em que houve uma queda no início do ano do índice de inadimplência no país. Só que a matéria do Globo, que ela coloca mesmo ali, que ela faz questão de admitir, né, que o aumento dessa renda, o aumento da população brasileira e a queda da inflação que são os grandes fatores, os dois grandes fatores combinados aí que impactaram nessa ampliação da oferta de crédito. A gente tem falado também bastante disso aqui, né? Aumento da renda, né? Recuperação do poder de compra do salário, o aumento real do salário mínimo, né? Esse cenário que vem permitindo aí que o pagamento, por exemplo, de uma prestação que uma família assuma, né? Contraia de uma dívida, tenha um menor espaço no orçamento dela, porque, vamos dizer assim, né? Porque fica mais barata, ela ficou mais barata. Então, ela vai diminuindo dentro do orçamento essa prestação, porque ela ficou mais fácil de pagar. E aí, segundo a CNC, se a gente pegar um financiamento no valor de, para usar como exemplo, né, de R$1.000, o valor médio da prestação, já descontada aí a inflação, ficou em R$40,42 em fevereiro desse ano. E esse também é o menor valor desde outubro de 2021, ou seja, começa já, de fato,
a Selic a provocar aí um quadro de alívio para as famílias, né? É uma combinação de fatores, portanto, que explica o crédito ter ficado mais barato, né? Como eu falei aqui, é aumento real da renda, inflação sob controle, né? E juros um pouco mais acessíveis, ainda estão longe do patamar ideal, lembrando que a gente tem aqui a segunda maior taxa de juro real do mundo, só para ficar no radar de todo mundo. Agora, para que esse ciclo positivo seja disseminado em cadeia, né? Quando eu falo em cadeia aqui, eu me refiro à cadeia produtiva, né? Que envolve a indústria, quem produz de fato os bens de consumo duráveis. O crédito precisa ficar mais acessível para as empresas, o que infelizmente isso não vem ocorrendo com a taxa Selic que está sendo praticada hoje de 10,75, porque enquanto a concessão, por exemplo, real do crédito com recursos livres que a gente citou, subiu 5,7% em fevereiro, em relação ao mesmo mês do ano passado, e esse crédito para pessoa jurídica caiu 0,3%, ou seja, ele saiu de um cenário de estagnação para uma queda, né, nesse mesmo período aí, segundo cálculos que foram feitos pelo banco Goldman Sachs, com base nas estatísticas divulgadas pelo Banco Central. Então, isso limita a capacidade dessas empresas de investirem, porque sem crédito realmente fica difícil, nem todo mundo tem caixa para fazer esses investimentos, como eu comentei com vocês aqui também, e aí isso acaba afetando a cadeia como um todo, né? E afinal a cadeia é um setor que precisa, o setor industrial precisa de estímulo e não de contração de investimento, né? É atrofiado aí pela taxa de juros, Amanda. Fernando, e agora, né, tá passando aí pelo Desenrola Brasil, né, para tirar as pessoas do vermelho. Como é que a expansão na oferta de crédito pode acontecer, né? Quais são os desafios para essa expansão do crédito, sem que isso traga de novo, né, maior endividamento das pessoas? Pois é, Amanda, isso ainda se configura um grande desafio, né? Como ampliar o crédito de modo consistente, né, sustentável, ou seja, sem deprimir a capacidade de pagamento dessas famílias, né? Porque senão vira uma coisa, um cachorro correndo atrás do próprio rabo, né? Um dos motivos pelos quais essa pequena queda da Selic não melhora ainda mais a oferta de crédito, porque poderia melhorar, é exatamente porque a inadimplência continua em patamar muito elevado no país, né? O país ainda conta com mais de 70 milhões de brasileiros com contas em atraso, né? Aquelas contas ali que já passaram da data de pagamento e não foram pagas, segundo os dados que foram divulgados pelo Serasa. E esse cenário precisa de um pouco mais de tempo aí para ser revertido, né? O cenário que ainda apresenta algum grau de risco, porque os juros, como eu falei, os juros do cartão de crédito, principalmente, e do cheque especial ainda continuam muito elevados, e isso pode sim provocar um desequilíbrio nas finanças das famílias. A CNC detectou, por exemplo, que o endividamento das famílias brasileiras cresceu, embora tenha crescido bem pouco no mês de março, foi um aumento pequeno de 0,2% sobre o mês de fevereiro. E no mês 78,1% das famílias afirmaram ter dívidas a vencer. Então, assim, é muita gente ainda, né? Só que na comparação com o mês de 2023, né, de março de 2023, esse índice acabou ficando 0,2 pontos percentuais abaixo. Então, assim, é um cenário mais ou menos de estabilidade, com uma trajetória de queda, apesar de ter tido uma pequena alta, mas ainda é preocupante, né? A gente sabe que o Desenrola Brasil é um programa funcional, ele tem atuado ali para a renegociação dessas dívidas, tem funcionado sim, porque já atendeu 14 milhões de brasileiros. É um resultado muito bom se a gente considerar o montante de dívidas que foi renegociado, né? Passa de 50 milhões aí desde o início do programa, e é algo para ser comemorado sim, os números junto com a expansão de crédito e do consumo das famílias, porque isso indicam que de fato o pior cenário ali da tempestade, né, vamos dizer assim, do endividamento já passou. A gente está entrando em uma outra fase agora, mas é muito importante que o governo continue, mesmo após, né, o fim do prazo do Desenrola, que foi programado para foi prorrogado, né, para 20 de maio ali, a incentivar o consumo sustentável das famílias, né, que essas pessoas contraiam dívidas que elas possam pagar. Isso inclui um programa de educação financeira para essas famílias saber como é que elas fazem a gestão ali do orçamento delas, né, mês a mês, né, para a gente
ter que correr o risco, por exemplo, de no ano que vem estar lançando um novo Desenrola, né? E em 2026 fazer mais uma edição Desenrola 3, aí porque as pessoas se endividaram de novo ou não conseguiram da teia de endividamento que existe hoje, né? Então, o mais importante, é sempre bom a gente frisar aqui, o governo está fazendo, né? O governo está criando as condições macroeconômicas para que essas pessoas deixem de dever, né? Que essas pessoas consigam arcar com um crédito ali que foi contraído, com a dívida que foi contraída ali, e consiga pagar com isso, e pagar essas dívidas e limpar o seu nome de uma vez por todas, né? O governo trabalhou muito duro para criar esse ambiente macroeconômico aí durante todo o ano de 2023, né? O ambiente ideal para a expansão do crédito, mas, sobretudo, também para a queda do endividamento, né? Tudo que a gente vem falando aqui, sempre trazendo os efeitos mais importantes ali, gerados pelos indicadores macroeconômicos, né? Como eu já falei aqui milhões de vezes, a inflação sob controle, a geração de bons empregos, empregos de melhor qualidade, melhor remuneração, empregos com carteira assinada, a renda em alta, o desemprego em queda também atingindo patamares aí, mais baixos aí, de 7,6%, 7,8%, e qualquer economista sério sabe que são esses elementos aí, são esses fatores aí que vão permitir, que vão construir o cenário para uma queda na inadimplência no país. Só que no caso da inadimplência, é preciso que a gente tenha um pouco mais de paciência, porque agora que a gente começou a sentir, por exemplo, os efeitos da Selic para a pessoa física, chegando na ponta para o consumidor. Então, precisa de mais um tempo aí para que ele consiga, de fato, organizar o seu orçamento para pagar suas dívidas, né? E principalmente porque a gente também não tem aí, é preciso ter paciência por isso, porque a gente não tem um Banco Central que trabalha ao lado do governo, ele trabalha na agenda ali própria do Banco Central, né? O Banco Central, aliás, a agenda própria do Banco Central, que é a agenda do mercado financeiro, né? Vamos combinar aqui, né? Se o Banco Central parar de atrapalhar, começar a colaborar um pouco mais e continuar fazendo pelo menos o que ele já começou a fazer em agosto do ano passado ali, que é afrouxar um pouco mais a corda no pescoço das pessoas, né? Afrouxar a corda desse arroxo monetário que vem segurando aí o nosso crescimento econômico, aí sim as coisas vão começar a melhorar ainda mais para essas famílias aí. Isso aí não é nenhum machismo meu, isso é líquido e transparente como a água que a gente consome diariamente, né, Amanda? É isso, Fernando. Obrigada pelo seu comentário, pela participação aqui com a gente. Bom final de semana para você, a gente se vê na segunda-feira. Bom fim de semana, Amanda. Bom trabalho para todos aí, bom descanso e até segunda-feira. Obrigada, Fernando. Bom dia. Essas e outras notícias você acompanha em pt.org.br, nosso portal de notícias na web. Dê uma passadinha por lá para acompanhar nossa produção diária de jornalismo também. Aqui, ó, bom dia para o Alberto Quirone, Boa Vista, Roraima presente, Mara Regis, de Parnamirim, Rio Grande do Norte, Jacira Gomes, acabei de conseguir um financiamento pelo Minha Casa Minha Vida. Parabéns para você, Jacira Gomes. Que notícia boa, gente, para uma sexta-feira, olha só. Samuel Félix, bom dia para você também, boa sexta-feira, companheiro. Paulo Roberto Carneiro, lá de Contagem, em Minas Gerais, deixando aqui um bom dia para todo mundo do nosso jornal e também para quem está acompanhando. Josi Negreiros, de Porto Alegre, também aqui. Edmar Rodrigues, bom dia para você. Mais empregos, melhoria dos salários, crédito mais acessível. E o Nasiagro retendo estoque para provocar o aumento de preços dos alimentos, reclama aqui a Josi Negreiros. Nasiagro, eu não conhecia essa expressão. Josi, obrigada por mais esse vocabulário aí pra gente. Vamos acompanhar, vamos seguindo aqui o nosso jornal de hoje, também dando uma notícia excelente aí, né, no que diz respeito à imunização, né, no país, a volta da vacinação. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, lançou os adolescentes dentro das escolas. A iniciativa dos Ministérios da Saúde e Educação, pactuada com municípios e estados, faz parte do programa Saúde na Escola e vai atualizar a caderneta de jovens com até 15 anos de idade. O objetivo é aumentar a cobertura vacinal contra doenças como HPV, febre amarela e sarampo. Neste ano, o Ministério da Saúde repassou 150 milhões de reais para estados e municípios como um incentivo financeiro para custear ações de vacinação, incluindo essa mobilização nas escolas, né?
uma iniciativa excelente, já facilita muito, né? As crianças já estão lá, os adolescentes. Não é obrigatório, tá, gente? Deixando muito claro aqui, para os estados seguirem as ações, mas eles receberam os recursos para executarem essa campanha também no ambiente escolar e facilitar muito aí, né, a ampliação da cobertura vacinal no Brasil, que caiu bastante. E o Brasil reduziu em 2023 cerca de 36% da perda de floresta primária, com um comparativo em relação a 2022. O país atingiu com isso o nível mais baixo de desmatamento desde 2015, de acordo com um estudo divulgado nesta quinta-feira pela plataforma Global Forest Watch. As florestas tropicais primárias são caracterizadas, né, pela grande quantidade anual de chuvas, temperaturas médias elevadas, solo pobre em nutrientes e riqueza em biodiversidade. No Brasil, o maior exemplo desse tipo de floresta é a floresta amazônica. De acordo com a coordenação do levantamento, a redução do desmate no Brasil em 2023 é atribuída ao papel do governo Lula, que no primeiro ano de gestão reforçou o combate ao crime ambiental e reconheceu novos territórios indígenas. Aí mais essa notícia muito boa aí sobre a redução, né, no desmatamento da Amazônia. E a gente ontem, quem estava acompanhando aqui o Jornal PT Brasil, a gente recebeu aqui a Rosane da Silva para falar sobre esse relatório divulgado pelo governo federal de transparência salarial, né? Quem estava aqui acompanhou com a gente tentou fazer ela ao vivo. Os Ministérios das Mulheres e do Trabalho e Emprego apresentaram os resultados desse primeiro relatório nacional de transparência salarial e de critérios remuneratórios. E a gente gravou essa conversa com a Rosane da Silva, secretária nacional de Autonomia Econômica e Política de Cuidados do Ministério das Mulheres. A gente confere agora. Os Ministérios das Mulheres e do Trabalho e Emprego apresentaram os resultados do primeiro relatório de transparência salarial e critérios remuneratórios. A gente conversa agora sobre esses resultados, sobre esses dados, com a Rosane Silva, que é secretária nacional de Autonomia Econômica e Política de Cuidado do Ministério das Mulheres. Bom dia, secretária, bem-vinda. Bom dia, Amanda. Bom dia a todos os ouvintes. Secretária, o que esse levantamento, né, que foi feito pelo governo federal mostra a respeito da desigualdade salarial entre homens e mulheres? Então, mostra o que a gente já sabia, e os dados aí estatísticos do IBGE, a PNAD contínua, que tem uma desigualdade salarial, sim, entre homens e mulheres. Essa é uma desigualdade histórica, por isso que a lei, inclusive, a adequação da legislação brasileira o ano passado é exatamente para a gente identificar aonde está acontecendo essas maiores desigualdades e como a gente enfrentar elas. Então, os dados mostram que a gente tem sim uma diferença salarial entre homens e mulheres, uma média de 19,4%, que os dados do IBGE falam de 22%. Agora, lembrando que os dados do IBGE é sobre o conjunto da classe trabalhadora. Esses dados que nós levantamos é para empresas que têm 100 ou mais trabalhadores. Certo. E quando a gente considera, secretária, raça e cor, como é que ficam esses números? Cresce, as mulheres negras são as grandes impactadas com a desigualdade salarial, né? Se a gente já tem uma diferença salarial entre mulheres brancas e homens brancos, quando a gente vai olhar as mulheres negras, elas ganham, em média, 53% do que ganha o salário de um homem branco. Então, essas desigualdades são mais gritantes. Por isso que no nosso país, essa é uma das consequências do nosso país, a gente ter tanta gente na pobreza e, em especial, a maioria delas serem mulheres negras. E como é que foi construído esse relatório? Quem é que participou desse levantamento, né? Que empresas entraram aí nesse perfil para serem analisadas? E se vai haver também, queria saber se vai haver uma periodicidade, né? Uma frequência para analisar esses dados e reapresentar isso para a sociedade. Sim, as empresas que participaram do relatório são empresas que têm 100 ou mais trabalhadores. Todas as empresas fornecem praticamente mensalmente dados do seu quadro de funcionários por E-Social. Então, a gente buscou esses dados que já tinham no E-Social, principalmente esses dados equivalentes a salário, a quantidade de homens e mulheres, e
Além disso, a gente pediu para que as empresas, até o 8 de março, respondessem algumas informações complementares para a gente poder, inclusive, trazer essas informações, perguntando, por exemplo, se a empresa tem plano de cargos e salário, se a empresa tem alguma política de contratação de mulheres negras, se ela tem uma política de contratação de mulheres chefes de família. Então, um conjunto de perguntas a gente fez e as empresas, então, forneceram essas informações e disso a gente construiu o relatório de transparência. Foi uma construção do Ministério do Trabalho e do Ministério das Mulheres. Desde o ano passado, quando a gente enviou a lei para o Congresso Nacional, a gente tem feito essa articulação conjunta, Ministério das Mulheres, Ministério do Trabalho, construímos não somente a defesa da lei dentro do Congresso Nacional, depois a regulamentação da lei e depois agora a aplicação do primeiro relatório. Como a própria lei já diz, os relatórios eles são semestrais. Então, nós tivemos o primeiro relatório agora em março, o segundo relatório que a gente vai apresentar é em setembro. Esperamos que no segundo relatório a gente já mostre um quadro um pouco mais favorável às mulheres na superação aí das desigualdades salariais. Até porque já foi sancionada a lei de igualdade salarial, né? A gente pode ver o reflexo disso também. A Meg pergunta aqui, secretária, como é que tem sido a colaboração dessas empresas, né, para fornecer esses dados? Como é que tem sido essa aceitação? Se está dentro do que vocês esperavam? Como é que está isso? Nos surpreendeu positivamente, porque, como eu disse, os dados do E-Social a gente já tinha na nossa base de dados. Mas essas informações complementares, 49.587 empresas, todas as empresas com 100 ou mais trabalhadores responderam a esse dado. Aliás, Amanda, 51 mil empresas responderam. Então, responderam empresas que, inclusive, tinham menos de 100 trabalhadores. Então, essas empresas saíram, porque a lei é clara, é para 100 ou mais trabalhadores. Então, a gente teve uma adesão muito importante das empresas, o que não aconteceu, por exemplo, na representação patronal. Porque nós estamos enfrentando uma liminar no STF da CNI e da CNC contra a lei, pedindo a inconstitucionalidade da lei. Então, aí demonstra que as organizações empresariais têm sim uma resistência à lei, mas as empresas estão abertas a, de fato, que isso é inédito, né? Nunca no nosso país a gente tinha um relatório com esse detalhamento, de poder olhar a realidade de cada empresa. E, como diz a ministra, a gente tem que olhar isso como algo positivo. A gente não quer penalizar as empresas, a gente quer sim que isso seja transparente, que todas as pessoas tenham acesso, que as próprias empresas possam se debruçar sobre essa realidade e pensar política para superar isso. Porque a gente sabe que muitas vezes no cotidiano do trabalho as coisas vão acontecendo e muitas vezes quem está ali no topo da empresa, a gerência, a chefia, muitas vezes não tem esses dados tão detalhados que agora eles vão ter e vão poder olhar para isso e dizer, vamos lá, vamos ajudar a resolver esse problema, porque esse é um tema da sociedade brasileira. Não é um assunto para o governo, não é um assunto só das empresas, é um assunto da sociedade brasileira. Então, juntos, vamos pensar saídas para que nós, mulheres, sejamos respeitadas como sujeitas de direito neste país. Uma oportunidade, né, para quem está na liderança dessas empresas de entender o que está acontecendo e essa transparência favorece aí, né, a mudança na sociedade, porque todo mundo tendo acesso a esses números e as empresas também podendo fazer essas mudanças. Eu queria saber também, secretária, em relação ao incentivo à diversidade dentro do ambiente das empresas, o que esse estudo aponta aí, o que a gente tem de dados sobre esse incentivo? Então, isso eu acho que é super importante, porque os dados que a gente levantou primeiro tem essa realidade dessa diferença brutal entre homens e mulheres, e com recorte de raça a gente vê que essa diferença é muito maior, mas também quando a gente enviou essas perguntas complementares, por exemplo, a gente perguntava, a empresa tem política de promoção de mulheres com, né, de promoção, mas também de contratação de mulheres com deficiência, aí esse número, nós tivemos um número muito pequeno. E nós temos uma legislação hoje que inclusive garante isso. O que os números nos mostraram é que as empresas, de fato, elas só estão cumprindo ali o que está na legislação, porque a legislação também, ela diz que tem que contratar pessoas com deficiência, mas não entra no recorte. Então, aí nós já temos
essa situação que, de fato, não tem uma política de contratação de mulheres com deficiência, como também não tem uma política de contratação das empresas com mulheres LGBTs, como também não tem uma política, e isso foi um dado que me chamou muita atenção, que as próprias empresas não estão olhando para a realidade do nosso país. Hoje as mulheres são mais de 30% das chefes das nossas famílias. O nosso salário não é mais um apêndice, ele é estruturante para a renda da família. E as empresas não têm política de contratação de mulheres chefes. Apenas 21% das empresas que responderam ao relatório têm política de contratação para as mulheres chefes de família. As empresas também não têm política para pensar que o cuidado ele tem que ser responsabilidade de todo mundo. Ele não pode mais ser só uma responsabilidade das mulheres dentro das suas famílias. Tem que ser uma responsabilidade do Estado, tem que ser uma responsabilidade das empresas, tem que ser uma responsabilidade da sociedade. E os dados mostram que apenas 22% das empresas têm política de creche. 17,7%, então arredondando, 18% das empresas têm política de aumento da licença maternidade e paternidade, como uma política que vem a beneficiar os trabalhadores daquela empresa. Então isso demonstra para nós que de fato a gente precisa mudar a cultura do nosso país. O nosso país mudou e a cultura das pessoas, em especial do setor empresarial, não mudou. Ainda nos vê como diz o presidente Lula, alguém de segunda classe, e que nós não somos mais. Então precisa mudar esta realidade. E o relatório é isso. É para olhar para isso e dizer, não precisa mudar isso. E chamar a responsabilidade de todo mundo, né? Para que todos se envolvam nessa transformação, né, secretária? Exatamente. Não é uma responsabilidade só das empresas, mas também não é uma responsabilidade só do governo. Então tem que ser uma responsabilidade coletiva das empresas, do governo, eu estou falando de todos os governos, federal, estadual, municipal, e também da própria sociedade. A sociedade não pode mais ver nós mulheres apenas como alguém que está ali dando suporte ao provedor, até mesmo que, como eu já disse, mais de 30% das famílias não têm o provedor masculino. Essa realidade já está muito distinta também. Secretária, a senhora acredita que esse relatório também pode ser uma oportunidade de engajar esses temas tão presentes aí na nossa sociedade e que essas empresas possam usar também esses dados a seu favor e melhorar a sua imagem também, a construção da sua imagem e engajamento com o público? Com certeza, esses dados eles vão, de fato, nos provocar a fazer esse debate. Vamos fazer, e o governo federal está desde o ano passado construindo a política e o Plano Nacional de Cuidados, dizendo, olha, essa é uma responsabilidade do Estado também. Então, com esses dados, mostra que é uma responsabilidade também de outros setores. Então, a gente precisa provocar esse debate na sociedade. Como também a gente precisa provocar esse debate na sociedade se nós somos a maioria da população brasileira. Mostramos que nós temos capacidade, seja política, seja capacidade técnica. Mostramos que nós temos mais escolaridade que os homens. Os dados aí demonstram isso. As mulheres têm mais escolaridade que os homens. Por que que nós ainda recebemos menos do que os homens? Qual é o sentido disso? Para mim só tem um. O sistema machista e patriarcal que a gente vive e que leva, inclusive, a todo dia, quando a gente abre o jornal ou quando a gente assiste algum jornal da grande mídia, a gente vê os casos de feminicídio, os casos de violência política que as mulheres sofrem todo dia. Todo dia a gente vê em alguma rede social, alguma vereadora, alguma deputada, alguma senadora, alguma líder de comunidade denunciando alguma prática misógina contra elas. Então, isso é fruto desse sistema e nós vamos romper com esse sistema. Nós, mulheres, já mostramos que nós somos capazes. Então, nós temos que parar com esse ódio contra as mulheres. Com certeza, secretária. Agradeço muito sua participação aqui com a gente. Já deixo o convite para voltar aqui e a gente continuar esse debate nesse espaço. Eu que agradeço. Quero fazer aqui uma propaganda. A gente está com o nosso edital do Pró-Equidade de Gênero e Raça, que é um programa do governo federal, que a gente agora está entrando na 7ª edição. É um programa que trabalha exatamente em
possibilitar que as empresas olhem para o seu quadro de funcionário, olhem ali a sua situação organizacional da empresa e pense políticas para superar essa desigualdade de gênero e raça, pensando na equidade de gênero e raça. Esse programa está na 7ª edição, é uma parceria do Ministério das Mulheres, Ministério da Igualdade Racial, Ministério do Trabalho, ONU Mulheres e OIT. O edital está aberto, ele vai até 30 de abril. Todas as empresas que quiserem aderir ao edital, pode aderir, empresas privadas e mistas, podem aderir, a adesão ela é voluntária e ao final de 2 anos, depois que a empresa aderir ao programa, ela tem um plano de trabalho que ela precisa executar. No final de 2 anos de execução desse plano, ela ganha, então, o selo Pró-Equidade de Gênero e Raça, dizendo que ela é uma empresa, assim, que tem uma boa prática de equidade entre gênero e raça. Então, queria deixar essa propaganda, as empresas privadas, está aí o programa, vamos aderir ao programa, porque é uma iniciativa do governo federal, já do primeiro ano do governo do presidente Lula, lá em 2005, a gente já iniciou esse programa e agora a gente está na 7ª edição dele, que a gente recuperou toda as estruturas e o objetivo do programa na nossa, no último ano, quando a gente chegou aqui no governo federal. Mas agradecer mais uma vez a oportunidade, fico aí à disposição para a gente conversar mais sobre esse tema. Em setembro a gente volta para apresentar o 2º relatório e espero com dados mais positivos para nós mulheres. Tomara, secretária. E reforçar aqui, quem quiser saber mais sobre o programa, né, o Pró-Equidade de Gênero e Raça também, e o edital e todas as informações, está lá em pt.org.br. A gente falou essa semana sobre isso aqui no jornal e está lá à disposição para quem quiser saber os detalhes. Mais uma vez, muito obrigada, secretária. Volte sempre. Obrigada. Aí voltamos aqui no estúdio, essa entrevista super importante com a secretária Rosane da Silva sobre o relatório de transparência salarial. Aqui a gente tem a Jacira Gomes, no nosso chat de democracia, o Marcelo Brasileiro Dias, de Casa Nova, da Bahia, Ladir Rodrigues Alves, também de Taboão da Serra, São Paulo, Arilson Chiorato, do PT do Paraná, o presidente do PT Paraná, a Liude também está aqui com a gente, comentando a entrevista. Ela falando aqui, né, que a Mátria, né, falando viva a Mátria, que cuida, que acolhe, que inclui, que se preocupa pelo bem-estar e pelo bem viver de todos. Está aqui a participação da Liude também durante a entrevista da secretária Rosane da Silva. A gente já vai para o break, produção? A gente vai para o break rapidinho e eu já volto com a entrevista aqui no estúdio. Chegou mais um ano de eleição e você está querendo fazer a diferença? Se liga no NAVE, o Núcleo de Apoio aos Vereadores e Vereadoras do PT. Um conjunto de produtos e serviços da Casa 13, pensado para fortalecer você que vai se candidatar ou quer participar da campanha do PT no seu município. O PT está retomando sua organização em modo campanha. Acesse casa13.pt.org.br e conheça nossas ferramentas. Tem as realizações do governo Lula na sua cidade, aplicativo do PT, oficinas digitais, geradores de materiais e sites personalizados, orientações jurídicas e muito mais. Tudo o que você precisa para organizar a comunicação digital no seu município e combater as fake news. Nessas eleições municipais, vem com a gente garantir as conquistas do povo e fortalecer o PT na sua cidade, elegendo vereadoras e vereadores. O que vai ajudar a gente a ganhar as eleições é a gente ter coragem de fazer o embate político e ideológico com os nossos adversários, para que a gente possa mostrar a diferença dos projetos de cidade que cada um de vocês vai construir. NAVE, embarque nessa com o PT. Moço, essa bombinha tá tão cara. Pior que minha filha não tá nem conseguindo dormir por causa da asma. Asma? Dá licença. A senhora tá com a receita? Tô, sim. Então dá pra levar sem pagar. Eu também posso? Eu achei que isso não era pra mim. É pra todo mundo que precisa. Meu filho também usa esse remédio. Farmácia Popular. Medicamentos gratuitos pra quem mais precisa.
Voltamos aqui para o nosso estúdio para falar do levantamento feito pelo SEBRAE com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, o CAGED, que aponta que as micro e pequenas empresas realizaram 177 mil novas contratações somente no mês de fevereiro. Isso corresponde a quase 60% do total das vagas geradas nesse período. E a gente conversa agora sobre esse excelente resultado com o presidente do SEBRAE, Décio Lima. Bom dia, bem-vindo. Oi, Amanda, é um prazer enorme poder estar aqui contigo e esses números representam o resultado do conceito de governo que o presidente Lula está imprimindo na vida do povo brasileiro. Nós estamos novamente retomando a pauta da inclusão, porque esses números, eles claramente se manifestam também na retirada de milhões de brasileiros do mapa da fome e da miséria, anunciados inclusive pelo ministro Wellington Dias recentemente. Já num acumulado do ano passado foram 13 milhões de brasileiros que saíram da vulnerabilidade alimentar. Além disso, a clareza que nós temos da retomada da credibilidade do Brasil, tanto para a economia interna quanto para o contexto da economia internacional. Para você ter uma ideia, Amanda, a previsão do FMI no mês de dezembro de 2022, antes da posse do nosso governo, do governo do presidente Lula e do PT, era de que nós iríamos ter um crescimento do PIB pífio de apenas 0,9%. E o contexto foi que esse aumento do PIB, ele triplicou-se, né? Mais do que triplicou-se. O crescimento do PIB, portanto, no primeiro ano do governo do presidente Lula, não obstante a forma como nós recebemos o país, um país destruído, um país que voltou ao mapa da fome, um país que passou a ter uma das maiores taxas de exclusão, de desemprego do mundo, um país que era a sexta economia, resultado dos governos nossos, do PT, do presidente Lula e da presidenta Dilma. Voltamos a ser a 11ª economia nesse período que o Brasil foi palco desses absurdos do golpe e da violência contra a democracia brasileira, que afetou, evidentemente, a vida de todos e da economia. Agora, os resultados são fantásticos. Nesse ano passado, Amanda, nós tivemos o maior superávit da balança comercial brasileira, da nossa história. Isso, volto a dizer, não é por acaso, não é por sorte, isso é por conceito e forma de governar, que é aquilo que nós chamamos de minimamente um Estado social que protege a vida dos brasileiros, que faz com que nós possamos atender, sobretudo, aqueles que precisam de políticas públicas na saúde, na educação, na sua renda, e, portanto, é um contexto extraordinário. Ao mesmo tempo, a retomada da credibilidade internacional. O Brasil praticamente se transformou no período do golpe como um pária mundial. Ninguém acreditava mais no nosso país. E o presidente Lula passou a presidir o Mercosul, o presidente Lula preside o G20, nós temos uma hegemonia pelos BRICS e criamos também, nesse contexto, 71 novos países que nós nunca tivemos relações para podermos ter uma interação econômica nesse período de apenas 1 ano e 2 meses. Além disso, o Brasil enfrentou esse absurdo da taxa de juros. Eles deixaram que o Banco Central criasse uma tal de autonomia, passaram, na verdade, o Banco Central para os interesses do sistema financeiro, mas o nosso governo fez os enfrentamentos e está fazendo os enfrentamentos com a derrubada da inflação, com a garantia de manter o dólar dentro dos padrões internacionais, e isso, evidentemente, cria um ambiente de profunda credibilidade, que nos transformou, Amanda, no ano passado,
no segundo país do mundo de recebimento de maiores investimentos internacionais. Só perdemos para os Estados Unidos. Essa é a política do PT, do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin, nessa luta que estamos fazendo todos os dias para recuperar a economia do nosso país. E a empregabilidade são esses números que você aqui anunciou no começo. No ano passado foram 1.480.000 novos empregos, e é bom destacar, no governo deles só teve desemprego. Nós é que estamos retomando a pauta do emprego e, mais uma vez, surpreendendo os incrédulos, surpreendendo aqueles que não conseguem fazer a diferença ainda entre o que é um Estado social e o que é a política que eles representam, do chamado Estado mínimo neoliberal, o alcance que isso produz para a economia brasileira, onde só no mês de janeiro e fevereiro quase 500 mil já de novos empregos em decorrência das políticas que o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin estão imprimindo ao nosso país. E principalmente num fator que é fundamental, Amanda, que é a retomada da industrialização. E isso é importante aqui destacar, porque o Brasil, todos nós sabemos, de uma riqueza extraordinária, um país que tem uma dimensão territorial fantástica, tem uma condição, inclusive, dentro dessas formulações novas, que não tem mais volta do conceito da economia, da sustentabilidade e dos processos de inovação. Eu tenho repetido, só o Brasil tem Amazônia, só o Brasil trabalha hoje, e é o único país do mundo nessa condição, com 87% das energias renováveis. Portanto, nós somos um exemplo para o mundo de sustentabilidade e, ao mesmo tempo, nessa área da inteligência artificial, da inovação, que é uma revolução em curso na economia e no próprio sistema capitalista, ninguém tem, Amanda, a criatividade do povo brasileiro. Nós somos um povo criativo e, portanto, estamos vivendo esse momento juntos com o presidente Lula, com a retomada de valores, de um processo político, de um partido como o nosso, que tem uma causa que é fazer um Brasil para todos, um Brasil sem fome, sem exclusão, sem miséria, e que nós possamos cada vez mais criar uma sociedade justa e fraterna para todo o povo brasileiro, que é essa a base fundamental da nossa causa. Presidente, eu queria que o senhor comentasse também a dimensão desses pequenos negócios, né? A gente está falando aqui de quase 60% das vagas criadas no mês de fevereiro vieram de pequenas e microempresas. A dimensão desses negócios para a melhoria da economia, para a geração de emprego e renda. Eu queria também que o senhor comentasse quais os setores mais contribuíram aí para a geração de novos empregos em fevereiro. Olha, Amanda, esse é um retrato que nós precisamos dar transparência ao povo brasileiro, porque ainda não temos a compreensão do que representa os pequenos negócios. Os pequenos negócios, na verdade, são as mulheres que acordam de manhã e têm que produzir renda para sustentar os seus filhos. São as mulheres que ficam, às vezes, sozinhas para proteger a família e têm a obrigação permanente de construir alternativas econômicas. O setor dos pequenos negócios são os homens que lutam na agricultura familiar, que lutam no comércio, nos serviços, que fazem com que a gente possa ter esse processo econômico espalhados em todo o território nacional. Os pequenos negócios, Amanda, representam hoje 94% das empresas brasileiras. E, ao mesmo tempo, são responsáveis pelo alcance de 55% dos empregos formais no nosso país. Além disso, na informalidade tem outros 19 milhões que ainda não se formalizaram, que é a grande tarefa que nós temos lá no SEBRAE, levar esse público para a formalidade,
porque quando ele se formaliza, ele automaticamente aumenta a sua renda em 25%. Ao mesmo tempo, os pequenos negócios são apenas 30% do PIB, da riqueza do país. O que eu estou falando? Eu estou falando de uma camada da população que historicamente, e principalmente agora nesse momento, são aqueles que nunca desistiram. E por isso nós do SEBRAE temos aí a responsabilidade e por determinação do presidente Lula, que me designou para essa função, construir a amplitude do processo de inclusão e de melhoria e de garantia para os pequenos negócios, para que ele não comece uma atividade econômica hoje e encerre amanhã, para que ele possa pegar a sua atividade que ele começa hoje e fazer a escala para crescer e gerar empregos. E é esse o setor que está justamente respondendo pela empregabilidade, pelos resultados, na sua grande maioria, nos números que o CAGED tem todo mês anunciado. Então, esse setor é estratégico. Há um outro conceito que nós temos que entender. O pequeno negócio, ele é originário do espírito natural do povo brasileiro. Hoje, Amanda, 60% do povo brasileiro deseja ser empreendedor. Ou seja, também é uma cultura que se transformou na base sólida da economia brasileira. Agora, é evidente que nós temos que enfrentar grandes desafios. Um deles, evidentemente, é ter uma política de Estado protetiva, dos quais o presidente Lula, de forma muito acertada, criou o Ministério da Micro e da Pequena Empresa, porque os pequenos negócios, eles estão no mercado do sistema capitalista. E o sistema capitalista não foi feito para os pequenos. O sistema capitalista foi feito para acumular riqueza e propiciar a acumulação em detrimento da exclusão, e por isso os pequenos negócios têm que ter proteção do Estado para que eles possam sobreviver e ampliar no contexto de uma economia cujas regras do sistema são essas que foram feitas para acumular riqueza. Então, nós estamos também criando nesse momento um conjunto de ações que eu pretendo aqui na oportunidade contigo anunciar para que nós possamos alavancar ainda mais esse processo que está presente na cultura do povo brasileiro. Agora, também é importante destacar que os pequenos negócios têm tudo a ver com a inclusão. Se nós tiramos 13 milhões do mapa da fome, parece que já ultrapassamos 20 milhões, ainda o ministro não anunciou, com os primeiros meses agora de 2023. É incrível porque esses empregos é originário desse público, ou seja, nós estamos produzindo inclusão, né, e fazendo com que aquelas pessoas que às vezes estão no Bolsa Família, além do Bolsa Família, eles passam a desenvolver uma atividade econômica. E é importante dizer que a pessoa está no Bolsa Família e ser empreendedor não perde o Bolsa Família. Né? Então isso é importante dizer porque às vezes as pessoas ficam paralisadas recebendo aquele auxílio que é importante para ela alimentar a sua família e não se formalizam, não se transformam nem em MEI, nem em microempresa, porque acham que perdem o Bolsa Família. Isso o presidente Lula e o ministro Wellington Dias já deixaram muito claro de que essa proteção ela não se encerra com a formalização do seu pequeno negócio. Olha que maravilha. Tem uma pergunta aqui e eu queria já aproveitar aqui para te pedir para falar um pouquinho do papel do SEBRAE nesses resultados, né, na maioria da geração também desses empregos. E o Alberto Quironi pergunta aqui para a gente se as pequenas empresas, as microempresas brasileiras conseguem exportar. Como é que está esse cenário? Bom, primeiro eu quero te dizer que nós acabamos de formalizar um acordo com a Apex. A Apex é a Agência de Fomento da Economia Internacional.
e já estamos inseridos no contexto do processo de globalização. Inclusive, participei recentemente de um evento da OEA que reúne todos os países do hemisfério americano, e o tema foi justamente a integração econômica dos pequenos negócios entre nós no hemisfério americano. Mas não é só isso. Com a política que o presidente Lula desenvolveu, nós também já estamos em toda a pauta da internacionalização da economia, fazendo com que nós possamos trazer aquilo que é produzido pelos pequenos negócios no contexto dos processos de industrialização. E principalmente com a inovação, né, isso não tem mais volta. As vendas nas plataformas, no contexto dos processos que hoje já interagem na economia, é impossível imaginar que nós não tenhamos a clareza da importância de uma economia que está globalizada. Agora, é evidente que esses obstáculos são pautas agora retomadas pelo SEBRAE para que a gente possa garantir esse ambiente da internacionalização econômica dos pequenos negócios. Mas ela já está acontecendo, os processos estão em curso com vários países e isso terá também um efeito significativo na economia dos pequenos negócios. Olha aí que maravilha, respondendo a pergunta aqui do Alberto Quirone sobre a exportação, né? Aqui o Leocir Matos diz que está falando de Brunópolis. Ciro Matos de Brunópolis, Santa Catarina, ligado, curtido a TVPT, que é a entrevista. Josi Negreiros te dá bom dia, diz que é um privilégio sempre ouvi-lo aqui também. Paula Loureiro também comemorando esses números. Eu agradeço mais uma vez sua participação aqui com a gente, presidente, e já convido para voltar, que eu sei que vai ser sempre novidade aí do SEBRAE para esse segmento tão importante de pequenos e microempresas. Olha, mano, um prazer enorme, quero agradecer as manifestações aí espalhadas por todos os cantinhos, inclusive que vieram do meu estado, aí de Brunópolis, né? Um grande abraço aí para todos. Né? E aqui não poderia deixar de expressar esse momento. É um momento extraordinário, é um marco regulatório de acontecimentos na vida do povo brasileiro e, com toda certeza, isso tem, evidentemente, um nome, né, que liderou esse processo e que nos encorajou, que nunca desistiu, que é o presidente Lula. Então, eu acredito que nós temos que entender da importância do que tem sido esse o único brasileiro que se elegeu presidente da República por 3 mandatos. Né? E nós não podemos, em nenhum momento, deixar de estar atento aos acontecimentos também da democracia e principalmente na pauta desse ano com as eleições municipais. Um grande abraço, vamos juntos e acreditando com muita paixão, o Brasil vai sair do mapa da fome rapidamente e nós vamos entregar um Brasil à altura do que é o tamanho do povo brasileiro. Muito bem, obrigada, Décio Lima, volte sempre. Obrigado, Amanda. E você não sai daí que a gente já volta com o Jornal PT Brasil. Ei, sabia que é muito fácil ter acesso a todos os programas e realizações do governo Lula na sua cidade? Basta acessar casa13.pt.org, clicar em realizações por municípios, depois selecionar o seu estado, escolher a sua cidade e pronto! Você terá acesso a todos os dados, valores e ações promovidas pelo governo federal ao longo deste ano. Quer ficar por dentro das principais notícias, ações e conteúdos exclusivos do PT? Então você precisa conhecer o PT Sat, o canal via satélite do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Ele é 100% digital. Sabe o que isso quer dizer? Mais facilidade de acesso em todo o Brasil e sem necessidade de internet. Basta ter uma antena para a banda KU conectada aí na sua TV e sintonizar o receptor no canal 1313. Agora, se a sua antena ainda for a convencional, mas você já tiver um conversor digital ou a sua TV tiver um conversor integrado, não se preocupe.
Não precisará trocar nenhum equipamento para sintonizar a gente. PT Sat. Em sintonia com o Brasil, em sintonia com você. Voltamos aqui para o nosso estúdio. Você que perdeu essa entrevista com o Décio Lima, presidente do Sebrae, pode acompanhar depois aqui no YouTube e também no nosso podcast que sai ainda hoje no seu tocador de preferência. Só uma informação aqui que a gente acabou não falando dos principais setores que contribuíram para essa geração de empregos em fevereiro. Serviços, indústria da transformação e construção foram os que mais geraram vagas aí em fevereiro, né? Muito importante a gente ressaltar isso. Esse setor de serviços, né, que é a grande maioria aí das micro e pequenas empresas. Então a gente sai na frente mais uma vez nesse segmento, gerando vagas aí, melhorando a renda e empregabilidade no Brasil. Deixa eu recuperar aqui a agenda do presidente Lula nesta quinta-feira, que ele participou da inauguração da estação elevatória de Água Bruta Ipojuca e do interior pernambucano com água da transposição do Rio. A obsessão que eu tenho pelo Nordeste e pela questão de água no Nordeste é porque quando eu tinha 7 anos de idade, eu morava em Caetés e a gente tinha que buscar água no açude, água barrenta, ali tinha xixi dos animais, ali tinha cocô dos animais, a água não era tratada, a gente bebia aquela água. Então, qual foi o primeiro milagre? O primeiro milagre é a gente estar vivendo o que a gente está vivendo hoje aqui. Porque ninguém acreditava que fosse possível fazer a transposição do São Francisco. Para trazer água para 12 milhões de brasileiros e brasileiras que moram no semiárido brasileiro. Esse foi o primeiro milagre que aconteceu. Ou seja, um retirante nordestino que saiu para não morrer de sede, volta tantos anos depois e está aqui com vocês anunciando água na torneira de vocês, que esse milagre será completo, porque o estado de Pernambuco terá água para todo mundo se fartar. O presidente Lula inaugurou a primeira de 8 recomendações. Alô, vocês estão me ouvindo? Agora estão me ouvindo. Melhorou? Vou recomeçar aqui também, que também em Pernambuco, o presidente Lula inaugurou a primeira unidade fabril de produção nacional do medicamento Fator 8 recombinante no Complexo Industrial da Hemobras, em Goiânia. A nova unidade vai produzir tratamento de hemofilia tipo A, que é uma doença que atinge atualmente cerca de 12 milhões de pessoas aqui no Brasil. A capacidade produtiva será de 1,2 bilhão de unidades do medicamento todos os anos. E meu governo mantém e persigo um objetivo muito claro: conduzir o Brasil de volta ao rumo do progresso e do desenvolvimento sustentável, tanto econômico quanto social. A Hemobras, criada ainda no meu primeiro mandato, ilustra muito bem esse objetivo. A inauguração desta planta do Fator 8 recombinante não marca apenas o início da produção nacional de todo o parque industrial da Hemobras. É também uma resposta concreta à estratégia nacional para o desenvolvimento do complexo econômico e industrial da saúde que lançamos ano passado. Nosso objetivo, ao criar essa estratégia, é expandir a produção nacional de itens prioritários para o SUS, além de reduzir a nossa dependência de insumos, medicamentos, vacinas e outros produtos estrangeiros da saúde. E é também investir em uma nova proposta de industrialização do país voltada às demandas prioritárias da nossa população. A saúde é, sem dúvida, uma das coisas mais urgentes. E na noite de ontem, o presidente Lula sancionou em Recife
a lei que institui o marco regulatório do Sistema Nacional de Cultura, que prevê o sistema de organização conjunto das políticas culturais. Previsto na Constituição Federal, ele é definido pelos princípios de diversidade das expressões culturais, da universalização do acesso aos bens e serviços culturais e do fomento à produção, difusão e circulação de conhecimentos e bens culturais. A estrutura de governança do sistema é dividida de forma colaborativa entre os diferentes entes da Federação, União, Estados e municípios, por meio de órgãos gestores, conselhos, conferências, comissões, planos de cultura, entre outros instrumentos da política pública e participação social. Quero viver muitos anos, porque se tem uma coisa que vocês precisam saber, é que eu amo a vida. Eu amo a vida, que é o maior dom de Deus. E esse dom de Deus eu quero fazer junto com a revolução cultural que vocês podem fazer. Por favor, a cultura não é do Lula, não é do governo, não é da Margarete. A cultura é de vocês. Usem e a exercitem com toda a força que vocês têm dentro do coração e da cabeça de vocês. Um beijo no coração. Obrigado aos deputados, aos senadores que aprovaram essa lei. Hoje é um dia consagrado porque nós promulgamos a lei do Sistema Nacional de Cultura. Não sei quantos países têm isso, mas eu sei que nós temos. Então, portanto, aquilo que nós fizemos, porque se é bom para o Brasil, vai ser bom para o mundo. Viva a cultura brasileira, viva os artistas brasileiros e viva a nossa rainha Margarete Menezes. Viva a cultura, voltou para esse país, gente, muito bom. Vamos falar um pouquinho da agenda do presidente Lula para esta sexta-feira, dia 5 de abril. A previsão para agora de manhã é da assinatura da autorização de início de objeto das obras de contenção de encostas em Recife, com o ministro das Cidades, Jader Filho, e o prefeito da cidade, João Campos. A gente vai exibir na sequência aqui do jornal essa autorização assinada pelo presidente Lula. Em seguida, ele segue para Juazeiro do Norte, no Ceará, e participa da cerimônia de abertura da ordem de serviço para a implantação do ramal Salgado, e ele também visita as obras da ferrovia transnordestina em Iguatu. Essa é a agenda do presidente Lula em Pernambuco até o momento, mas você continua ligado aqui nos nossos canais da Rede Povo de Comunicação para acompanhar o desdobramento da agenda do presidente Lula nesta sexta-feira. Eu agradeço mais um dia da sua companhia, participação e sintonia com o jornal PT Brasil. Um ótimo final de semana. Eu te vejo de novo segunda-feira. Procurei, mas não encontrei.